O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. Eu sou o Caio Belandi, direto do Saúl Estúdio. E este é o podcast lá do B do Rio, número 257, chegando no seu feed. O time tá completo, Fagner Torres de volta aqui ao estúdio, Daniel Soares ao meu lado, Luara Ramos virtualmente. E aí eu começo pela Luara, que tá aqui, vocês não estão podendo ver, né, porque é só áudio. A Luara está vestida aqui de Atlético Mineiro, e eu quero saber se ela tá animada para torcer pelo Brasil na Copa aí que tá chegando. Boa noite, Luara. Boa noite, Caio, Fagner, Daniel. Boa noite, ouvintes, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo de que horas vocês estarão ouvindo. E olá para o nosso convidado que vai ser anunciado daqui a pouco. Eu, tal qual o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, em certa entrevista que eu não lembro para onde, pretendo ver todos os jogos e só não vou beber muita cerveja porque eu fiz promessa. Então, vocês estão achando que quem ajudou a ganhar essa eleição foi Simone Tebet, foi o vídeo de apoio do FHC? Não, foi a minha promessa de não beber cerveja até o final do ano. Mas eu não estou muito animada, não. Assim, acho que eu vou animar a partir do momento que tiver jogos, que eu sempre animo, assim, mas eu acho que especialmente para essa Copa, não sei se pela data que está diferente, se é, sei lá, ver bandeira do Brasil na fachada e associar a um monte de golpistas, sei lá, eu não sei, mas na hora eu acho que vai. Acho que tá estranho, né? A gente vai debater isso aqui também. Fagner Torres, quero saber se você tá animado aí com a sua seleção. Pra quem não sabe, o Fagner Torres é um torcedor da seleção bicampeã olímpica. O Charrua. É o nosso da seleção uruguaia, com ataque com Luizito Soares, Darwin Nunes e Arrascaeta, que não sei se vai ser titular e tal, mas enfim. Tem sido titular com esse técnico novo. Boa noite. Boa noite. Eu não tô animado com a Copa, mas eu, obviamente, assim que os jogos rolarem, eu vou sentar e vou ver. Vou me programar para poder ficar o máximo possível na frente da televisão e me empolgar assistindo. Mas assim, empolgação mesmo com um evento, eu já não tenho. A última vez que eu tive foi em 2014, porque aconteceu aqui e foi a Copa das Copas. Agora, mesmo antes, eu já não tinha mais a mesma animação de sempre. Esse negócio de ruas enfeitadas, essas paradas e ver aqui quem mora no Rio, ir pro Alzirão, assistir essas paradas. Jorge Rude. Não faz parte da minha vida já desde que eu era adolescente, na verdade. E esse ano eu vou torcer para a seleção que eu normalmente torço, que é a seleção do Uruguai, obviamente. E também vou torcer pro Brasil, porque afinal promessa é dívida. Luara prometeu que ficaria sem beber até dezembro e eu prometi que se o Lula ganhasse a eleição, eu torceria para a seleção brasileira. Eu não torço pro camisa 10 da seleção brasileira, mas para a seleção brasileira eu vou torcer. Se o camisa 10 pudesse contundir logo no começo da competição, seria interessante, inclusive. Facilitaria o meu serviço. Aquela contusão que corta, né? Facilitaria o meu serviço. Mas vai ser nesse nível, assim. Vou torcer para o Uruguai, vou torcer para a seleção brasileira, mas tem limite. Espero que não seja campeã. E para os demais países do hemisfério sul e oprimidos pelo sistema capitalista. Para as seleções africanas. Eu torço na verdade, assim, eu torço para todas. Eu tenho a minha seleção de preferência, que é o Uruguai. Tem a seleção que eu tenho completa algeriza, que é a seleção brasileira, já há muito tempo. Desde 1998 tenho completa algeriza. Mas aqui da América do Sul eu torço para todas, assim, todas. O Peru torço para o Peru. A Bolívia foi em 94, torci para a Bolívia. E por aí vai. A regra é torcer para todo mundo que não é europeu nem dos Estados Unidos. Aproveita então, Daniel, dá seu boa noite aí. Você tá ansioso para se reunir com os amigos e beber? Sempre, né? Não precisa de Copa do Mundo, né? Tendo um motivo, a gente se reúne e bebe. Copa do Mundo. Ainda mais se o motivo for de manhãzinha, né?
Pô, 7 horas da manhã, não, mas eu geralmente não bebo antes do meio-dia. É regra. Eu passei jogo do Brasil Mas lá no Catar não vai ser mais meio-dia. na última Copa, tem isso? Cara, é só você não usar relógio, cara. Na última Copa teve um jogo do Brasil de manhã, acho que foi Brasil e Costa Rica. E eu trabalhava à tarde. Aí a gente fez um café da manhã lá em casa. Eu fiquei vendo o jogo comendo iogurte, comendo pão. Foi 9 tomando horas da manhã. café. E daí almocei com suco de maracujá e fui trabalhar 2 horas da tarde. Lamentável. Mas estou não sei assim pelo evento Copa, mas assim, você ter 4 jogos de futebol internacional por dia passando na TV é sempre legal, né? O que a gente tava comentando em Home off officezinho, aqui, né? Home officezinho esse ano, tem isso. Mas o que a gente tava comentando aqui antes do programa começar é que o clima pré-Copa, pra gente que gosta de futebol, né? Envolvido com futebol, a essa altura a gente já saberia as sedes, os estádios, né? A questão da cidade, a peculiaridade de cada cidade. Foi assim na Rússia, o Brasil não precisa nem falar. Mas na África do Sul, a gente, a gente, mesmo quem é ligado em noticiário internacional, da África do Sul a gente conhecia ali Cidade do Cabo, Joanesburgo, talvez, né? No máximo. Aí na Copa a gente tava falando de Port Elizabeth e outras cidades, menos Durban e outras cidades geralmente menos conhecidas do país. Mesma coisa na Alemanha e toda a Copa. Essa Copa eu não sei o nome de uma cidade do Catar que não seja Doha. Ainda não sei o nome de nenhum estádio, tirando Cidade da Educação, que é onde foi o Mundial de 2019, que o Flamengo jogou. Então não tem esse clima do país, do evento Copa, né? A gente tá animado que vai ver um monte de jogo. Inclusive, aí, e pronto. Já entrando para apresentar o nosso convidado, tem muito a ver com o clima, né? Porque aí você, até a questão da cultura, né? Da geopolítica, da política local, você acaba se atraindo, né? Para saber as cidades, né? E no Catar isso realmente ficou de lado. Hoje a gente tá aqui com o Aurélio Araújo, jornalista, roteirista, podcaster do Copa Além da Copa, pra gente falar claro, né? De futebol. Mas não só isso, o Copa Além da Copa é um podcast que debate geopolítica, sociedade, cultura dos países através do esporte mais popular do planeta e também de outros esportes. Aurélio, obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, a gente falou em off, a gente repete aqui. O Copa Além da Copa, sem dúvida, é um dos principais veículos aí para quem quer aprender sobre geografia, economia, história, política, né? Tendo como fio condutor o esporte. E aí, já de cara, né, para aproveitar que a gente tá debatendo aqui esse negócio de clima, de Copa e tal, boa parte dos nossos ouvintes não liga tanto para futebol, não tá tão inteirado, assim, dos meandros, inclusive políticos, né, do futebol, da FIFA e tudo mais. Então eu quero saber como é que um território, né, do Oriente Médio, né, com algumas questões que são muito complexas para os nossos olhos, a gente pode dizer assim, né, mais ocidentais, pequeno, né? ocidentalizados, digamos assim, né, no que diz respeito aos direitos humanos, por exemplo, um país que é abertamente homofóbico. Do ponto de vista aí esportivo também não diz nada, né, não é uma potência esportiva em Vai absolutamente disputar nada. sua primeira Copa do Mundo agora. Não é porque, como país assim, sede. mal ou bem, né? A Arábia Saudita, que tá ali também, mal ou bem, ali no futebol tem alguma tradição já pro país, poderia... Se fosse na Arábia Saudita, faria mais sentido. Então, como é que, pra gente começar aqui, pra gente tentar entender e tentar explicar pros ouvintes que, de repente, não estavam tão atentos, como, queria que você dissecasse um pouco, primeiro, o Catar, né? Pra explicar pra gente o que é o Catar. O Qatari, ou Qatari, não sei, mais famoso que existe Emerson é o Emerson Sheik, É. que a gente não sabe se chama de Emerson ou de Márcio, né? Pois é. Porque ele tem alguns probleminhas. Pois é. Queria que você falasse da formação do Catar mesmo, assim, um pouco como país, né? E por que, afinal, né, a FIFA escolheu esse país para sediar o torneio mais importante do planeta. Obrigado, bem-vindo. Bom, primeiramente, boa noite aí a todos. Gostaria, inclusive, de estar com vocês aí gravando no estúdio, no Rio de Janeiro. Infelizmente, não é possível. É um prazer estar aqui também. Retribuo aí o elogio, né, feito ao Copa. Sou muito fã do lado B do Rio. Admiro muito o trabalho de vocês. E, bom, para a gente começar a desenrolar essa questão aí do Catar, né? Já que até, como você mencionou, Caio, parte da audiência aí talvez nem se ligue tanto em futebol. Tem muitas maneiras da gente começar a explicar por que a Copa foi parar no Catar, né? Mas a principal, claro, é a questão do dinheiro. O Catar não é o único país a estar seguindo uma estratégia nesse sentido atualmente, mas, na verdade, assim, é até algo histórico, né? Que recebeu um nome diferente aí recentemente, que é o que eles chamam de sports washing, né? Traduzindo para o português, seria mais ou menos uma lavagem pelo esporte. E aí, é que o termo em português é um pouco ruim, porque lavagem remete a lavagem de dinheiro. E não é uma questão de lavagem de dinheiro, né? Lavagem Mas é de uma imagem, questão né? Exatamente, de você projetar uma imagem internacional de um país, enfim, você se colocar no mapa, assim, né? Lá no Copa Além da Copa, a gente gosta de explicar as coisas desde lá atrás, assim, né? Então,
pedindo uma licença, claro que eu não vou começar Fica à aqui. vontade. Pode ir lá nos antigos fenícios, se der, pode ir lá. Mas assim, longe, pois é, estão ali. O Catar, como você já mencionou aí, Caio, é um país minúsculo, assim, né? Um país realmente muito pequeno. É um país menor do que Sergipe, que é o menor estado brasileiro. É um país que tem ali quase 3 milhões de habitantes, mas que a maior parte da população ela não é nascida no Catar, né? Ela não é catari, né? Que, digamos, acho que o gentílico é esse, né? E o Catar, se eu não me engano, é a quarta nacionalidade mais comum dentro do próprio Catar, né? Então tá bem atrás aí. E vem de uma necessidade, na verdade, do país se colocar no mapa, assim, basicamente, né? E aí, quando eu falei que eu estava voltando lá atrás, é porque se a gente pegar aí no final dos anos 80, começo dos anos 90, tinha um cara chamado Saddam Hussein que invadiu um outro país chamado Kuwait e que meio que, embora, claro, a gente sabe que isso provocou a Guerra do Golfo, né, e tudo mais, mas, assim, só o fato do Saddam Hussein se sentir ali empoderado, né, para usar um termo da moda aí, para poder invadir o Kuwait, mostra que o Kuwait não tinha tanta voz, assim, na comunidade internacional, né? Então, eu estou dando esse exemplo para dizer justamente por que é importante o país se colocar no mapa. Se perguntarem para nós aí, para qualquer um de nós, ainda mais nós que acompanhamos futebol, cita aí alguns países da África. Acredito que a maioria dos países que a gente vai citar é Nigéria, Camarões, talvez a África do Sul, que já recebeu uma Copa. Mas por quê? Porque esses países, a África tem, né, muitos outros países, dezenas de países, né? Mas é porque esses países, a gente que acompanha esporte tem algum tipo de projeção ali que é feita por meio do esporte, né? Então, basicamente, né, é esquisito que a Copa tenha ido parar no Catar, como o Daniel citou aí, é um país que não só não tem costume de receber grandes eventos, como nunca participou de uma Copa do Mundo, né? Mas aí tem toda a polêmica, né, na escolha das sedes que foram votadas ali pelo Comitê Executivo da FIFA em 2010, né? Foram escolhidas as sedes das Copas de 2018 e 2022 numa tacada só. Algo tem que não é comum, né? Algo que não é comum, mas você tem denúncias ali de tráfico de influência, tem denúncias, claro, de propina sendo paga. A própria FIFA conduziu investigações internas ali e concluiu que não houve propina, mas disse que teve... chega a ser engraçado, né? Compliance da FIFA. Pois é. Mas basicamente disse que teve, assim, problemas de condutas de determinados indivíduos. Sempre assim, né? De forma genérica, sem identificar quais foram esses problemas, quem foram as pessoas envolvidas, etc. Então, se a gente puder, sei que já estou me estendendo um pouco aqui, mas se a gente puder resumir, a Copa foi parar no Catar por causa de dinheiro e com essa ideia do Catar de projetar uma outra imagem. Justamente esses países do Golfo Pérsico, muitos deles ali que ainda são ditaduras absolutistas, né? Na verdade, são países como a própria Arábia Saudita que você citou. A gente, às vezes, imagina um país parecido com o Brasil, né? Na forma de uma nação, coesa, etc. E não é bem assim, se a gente pudesse simplificar de uma forma grosseira, são grandes fazendas desérticas que pertencem a uma família, claro, uma família real que tem ali várias ramificações, etc., mas também está sempre em disputa entre os membros mais proeminentes dessas famílias aí, com gente, camelo, enfim. E aí é estranho mesmo que o Catar vá sediar uma Copa do Mundo, porque é um país... Primeiro que a gente teve que mover a Copa do Mundo de período em que ela é disputada, né? Não é a primeira vez que a Copa do Mundo não é disputada aí no meio do ano. Foi movida justamente para o final do ano, para evitar as temperaturas mais altas. Mesmo assim vai fazer calor para caramba, tanto que os estádios são equipados com um sistema lá de refrigeração, né? Tá fazendo 40 graus lá fora, mas dentro do estádio tá 25 graus. Enfim, tô me estendendo um pouco aqui, mas basicamente acho que a explicação para a Copa ter ido parar no Catar é mais ou menos essa. E só para fazer um apontamento, estava lendo, né, sobre um pouco sobre o Catar, teve um golpe de Estado de filho contra pai, é isso mesmo? Confirma essa informação, acho que na década de 90 ou década de 80, né? O filho deu golpe de Estado do pai para ficar com o fazendão lá, né? Exatamente. Na verdade, assim, teve um golpe de Estado também, como eu falei, né? Não dá nem para falar de golpe de Estado, assim, não é uma nação, né? Não tem regulamento jurídico, né, como a gente conhece. São muito comuns, assim, né? A gente vê acontecendo o tempo todo. Aliás, assim, até um parênteses, é claro que eu entendo também que existe gente que, de repente, não leva muito a sério algumas denúncias de abuso de direitos humanos no Catar, porque vem justamente dos países ocidentais, né, da Europa ali, principalmente, sei lá, o Reino Unido, por exemplo, que é justamente o país que estava patrocinando, né, dezenas desses golpes de Estado,
se desentendeu com um dos caras ali, botou outro no poder, né? Mas o Catar ele vem numa mudança, digamos assim, de política interna desde os anos 70, justamente com um golpe de Estado patrocinado pelos britânicos, que tinha a ver com questão de exploração de petróleo. E acredito que esse golpe específico que você está se referindo é nos anos 90, ali, se não me engano, 95, pode ser que eu esteja enganado, não sei o ano direito. Eu fiz algumas anotações para participar aqui, para não passar vergonha, mas esse dado específico, eu confesso que eu esqueci. Mas desde então, desde a década de 90, o Catar vem tentando algumas estratégias internacionais aí para se promover, inclusive algumas que eu posso dizer assim que eu até acho positivas. Por exemplo, a criação da Al Jazeera, que é aquele canal de notícias, né, televisivo, que agora já se expandiu para virar um grande conglomerado de mídia e tal, mas que tem esse foco maior no mundo árabe, né, no famoso mundo árabe. É claro que a Al Jazeera é suspeita para falar sobre o Catar, obviamente, mas ela se mostrou aí, principalmente depois dos ataques de 11 de setembro e quando o Oriente Médio veio parar, digamos assim, no centro da discussão, se mostrou uma boa fonte de informação, excluindo a parte do Catar, né? Então, assim, a Al Jazeera também faz parte dessa estratégia do Catar de promover a própria imagem, etc. Então, a Qatar Airways também, né? A companhia aérea. Também, inclusive, acredito que a gente vai chegar nesse ponto, mas que tá aí, faz parte também da forma como o Catar tomou de assalto o futebol mundial e principalmente europeu, mas é que meio que hoje em dia tá quase virando a mesma coisa, né? Ali é onde se concentra tudo, o futebol europeu hoje em dia. Tem dinheiro do Catar muito além do PSG, né? Que é o clube que eles compraram na França, né? O dinheiro do Catar tá em todo o futebol europeu. Se eles quiserem chegar aqui em Laranjeiras, eu não vou Tá me outro opor, não. Vendido, né? Torcedor Simões. se vendendo. Irlan Simões se debatendo aí. Vai, Lorita. Aurélio, tudo jóia? Deixa eu te perguntar, você não é historiador, é isso? Você é da comunicação social? Isso, eu sou jornalista, né? Eu trabalho com jornalismo e roteiro também, roteiro audiovisual aí, de vídeos institucionais e tal. Mas eu acho que o Copa exerce mais a minha veia jornalística, assim, né? Entendo. E como é que foi, assim, qual que é a sua relação com o futebol, primeiro? E com outros esportes também, se quiser falar, mas especificamente sobre futebol, que eu acho que a gente vai falar muito de bola aqui hoje. E como é que surgiu, assim, a ideia para o Copa Além da Copa? Como é que foi o primeiro start, assim, para poder fazer um trabalho, um podcast, alguma coisa ligando com o futebol? Assim? Bom, minha relação com o futebol é basicamente o fato de eu ser fanático. Mas, assim, às vezes eu acho que eu já fui mais. Mas pelo esporte ou por um time? Qual que é o seu time? Eu sou corintiano. Terceiro corintiano seguido, hein? Mili, Casão e Aurélio. Aí. Olha só. Olha só. Pô, tá não vendo, que eu esteja Lula? à Só falta altura você, desses outros Lula. dois, né? Não, tá à altura. Também Claro que tá. O teu trabalho tá à altura, pô. Mas seria uma boa Lula aqui também, hein? Imagina. Vamos chamar. Vai chegar o dia. Mas, enfim, como eu estava falando, eu sou corintiano, né? Aliás, parabéns aí a todos os nossos ouvintes rubro-negros aí pelo título da Copa do Brasil, né? Para não parecer que eu sou um ouvinte, né? Um mal perdedor, né? E tal. E, cara, assim, eu sempre fui muito fanático de futebol, sempre gostei muito. E, na verdade, o Copa Além da Copa começou como um podcast, né? É um podcast até hoje, mas a gente tem também uma atuação aí nas redes sociais e tal. Feito por duas pessoas, eu e meu companheiro lá, o Carlos Massari. A gente se conheceu na época de faculdade. E ele é palmeirense, então sempre rolou ali um debate acalorado entre nós ali, né? Mas, claro, também a gente se identificou por gostar de várias outras coisas, como essa questão de política. O Carlos em si é um cara que acompanha bastante, assim, que se chama de futebol alternativo, né? Ele sempre vinha me falar assim, pô, vai classificar agora para Libertadores um clube do Peru que não disputa há 30 anos, sabe? Então era um cara que sabia ali quem estava em último no Campeonato Gaúcho, assim, umas coisas meio diferentonas, né? E eu em si acho que eu sempre gostei dessa questão também de geopolítica e tal, sempre foi um tema que eu curti desde a escola e tudo mais. Cheguei a trabalhar por pouco tempo com jornalismo aí de noticiário internacional e tudo, embora achasse muito pesado, assim, porque sempre tinha algum furacão em alguma parte do mundo, sabe? Algum incêndio, alguma coisa trágica, assim, né? E aí, em 2018, que foi quando a gente começou o projeto, né? Assim, como um podcast e tal, na verdade, a iniciativa até partiu do Carlos de me abordar e falar, pô, e se a gente fizesse alguma coisa tal...
Se eu não me engano, eu tinha feito, inclusive no meu próprio Twitter pessoal, assim, tinha feito um post, assim, um fio, né, uma thread e tal, sobre por que a Alemanha jogava de verde e branco como segundo uniforme. Mas eu fiz da minha cabeça, assim, sabe? Não foi nada... Só eu quis publicar na época, assim. Sim. Isso foi em 2018. E aí ele curtiu bastante, veio falar comigo e tal, por que a gente não faz tal? Aí a gente pensou primeiro em abrir um blog, né? Se a gente abrir um blog e tal. Eu falei, pode ser, mas também o blog já era uma coisa que estava um pouco, sei lá, em baixa já, né? Até que veio a ideia do podcast, assim. E aí teve o sorteio dos grupos da Copa também. E aí vocês vão se lembrar que o grupo B da Copa de 2018 era um grupo que tinha Espanha, Portugal, Marrocos, que é tudo ali, e o Irã, que também não está tão longe, né? Isso. E aí a gente falou, esse grupo todo já foi aí um único país, uma única nação, né? Na época dos califas e tal. E aí a gente foi seguindo mais ou menos essa linha. Se a gente traçasse relações entre os países da Copa de 2018 e tal, era algo para ser mais uma diversão, assim, pra gente, né, em 2018, não tinha muita pretensão de ir além disso, mas acabou que a gente foi gostando, tal, e a gente foi expandindo os temas também, e aí quando acabou a Copa, a gente pensou, vamos falar um pouco sobre outros esportes. É claro que, por a gente acompanhar mais futebol, né, possivelmente, sei lá, 85% ou 90% do que a gente produz é sobre futebol, né? Mas aí surgiu a partir disso, assim, e aí eu me lembro de chegar para ele em um determinado momento e falar, tá sendo minha atividade favorita, assim, no momento, sabe? Mais do que trabalho ou qualquer outra coisa, né? Então, acabou virando o projeto e aí a gente segue até hoje com planos de expandir cada vez mais, sabe-se lá como, mas estamos aí na luta, né? A gente sabe como é essa luta, mas o trabalho de vocês é muito bom. Fagner. Tem, assim, não sei se é bem uma pergunta que eu vou fazer, eu vou elaborar aqui algumas lembranças minhas com relação a forma como muitas vezes o futebol ele explica o nosso modo de viver, explica o mundo. E aí, enfim, vou abrir para você falar, né? No futebol, especificamente, a gente tem um jogador que ele tá vivo, ele não é mais jogador, mas ele tá vivo, um jogador chileno, que é o Carlos Caselli, que ele se negou a dar a mão ao Pinochet durante a ditadura chilena, e depois ele ainda foi à televisão dizer que não cumprimentou o Pinochet porque a mãe dele foi sequestrada e torturada, né, pela ditadura chilena. A gente, no Brasil, teve a democracia corintiana como um claro movimento em prol da democracia num momento que o Brasil ainda era uma ditadura civil-militar, nos anos 80. A gente, na Copa de 1998, se eu não estou enganado, a gente teve o legendário jogo entre Estados Unidos e Irã. 98. Que vai se repetir. A seleção iraniana ofereceu rosas à seleção dos Estados Unidos, né? Uma relação tensa entre os dois países há muitos anos. Os Estados Unidos, enfim, está sempre promovendo golpes ao redor do globo e, enfim, tem um histórico de conflitos entre os dois países e a gente teve esse jogo que ficou marcado por essa cena, né, dos jogadores iranianos entregando rosas à seleção dos Estados Unidos. A gente tem a lendária quartas de final da Copa do Mundo de 1986, em que o Maradona destrói a Inglaterra, menos de 4 anos depois da Inglaterra ter destruído a Argentina na Guerra das Malvinas, redimindo o povo, né? A própria narração do Vítor Hugo Morales mostra o quanto foi marcante e épico para o povo argentino naquele momento, a arrancada do Maradona no primeiro gol e depois no segundo gol, né? E depois antes o gol de mão, da mão de Deus. Enfim, é uma infinidade de questões ao redor do mundo, né? Na Escócia você tem a disputa entre os protestantes e os católicos, o Rangers e o Celtic. Jogo União Soviética e Chile, para a Copa de 74. Exatamente. A própria, né, a Copa de 1978, que é disputada na Argentina sob a ditadura do Videla, e o Videla no estádio. Enfim, a casa de detenção e de tortura estava a poucos metros do estádio da final, que foi o estádio do River Plate, né, que é agora me esqueci. Monumental de Núñez. As pessoas eram torturadas ao lado. O próprio Estádio Nacional do Chile, pessoas foram torturadas e mortas dentro do Estádio Nacional, tanto que há uma frase
até hoje na arquibancada do estádio, que diz, né, que fala um povo sem memória é um povo sem futuro. A única parte do estádio que não foi reformada. Exatamente, está lá, se não me engano, é atrás de um dos gols. Essa frase está colocada lá porque pessoas morreram ali nos anos 70, foram torturadas e morreram ali dentro daquele estádio. Enfim, é uma miríade de fatos que mostram como o futebol, ele de fato, ele explica o mundo que a gente vive. Se a gente for parar para analisar e pensar friamente, é óbvio que isso não vai diminuir a nossa paixão pelos nossos clubes e eventualmente por aqueles que são apaixonados por seleção, não vai diminuir a paixão. Mas muitas vezes o futebol ele explica o mundo que a gente vive, explica as desigualdades, explica as covardias, explica as opressões. A gente tá agora vai disputar uma Copa num país que é proibida relação a pessoa ser homossexual, é crime. Proibido fazer referência. É proibido fazer referência. A seleção da Dinamarca parece que teria uma mensagem no avião, foi proibida. Se não me engano, alguns capitães das seleções europeias, parece que da Alemanha e de alguma outra, pretendia jogar com a faixa de capitão na cor do arco-íris. Isso está sendo esperado que aconteça. A gente não sabe qual vai ser a reação do comitê organizador diante desse fato, que seria um fato extremamente marcante, que eu acho que pode ser que coloque o futebol brasileiro, pelo menos dentro de 90, o futebol mundial, né? Pelo menos por 90 minutos no século XXI. A gente tem, por exemplo, entre 2010 e 2014, eu não tenho aqui exatamente a data, mas o secretário-geral da FIFA à época, que era o Jerome Valk, ele deu uma declaração que é muito claramente política. Quanto mais democracia, pior para a Copa do Mundo. O cara falou isso. Há menos de 10, talvez há pouco mais de 10 anos ou um pouco menos de 10 anos. Absolutamente claro. Ele falou, quanto menos democrático é o país, melhor é para a FIFA. E no caso ele estava fazendo alusão, ele estava reclamando da democracia brasileira, né? Porque ele estava, na visão dele, o Brasil, apesar de todas as contradições que nós temos e nós sabemos que aconteceu no processo da Copa de 2014, houve algum debate sobre determinadas coisas para a organização da Copa. A gente sabe de toda a sacanagem, da elitização dos estádios e tudo mais, das remoções, das mortes na construção dos estádios. Aconteceu muita coisa ruim, muita sacanagem naquele período, mas algumas coisas foram debatidas, tanto que o secretário-geral da FIFA veio a público, na maior cara de pau, reclamar do Brasil. Falou, vocês estão com muita democracia aí, isso é ruim pra gente. Em 1980, esse vai ser o último exemplo que eu vou dar, juro, e aí vou deixar você falar. Nos anos 80, a gente teve a Margaret Thatcher claramente interferindo no futebol inglês, a partir da tragédia. Agora, eu sempre faço confusão de Heysel com a outra tragédia que me fugiu. Foi em Birmingham. Foi em Birmingham, na semifinal da Copa da Inglaterra, de 89. Então. E a Margaret Thatcher, que era a primeira-ministra britânica, que hoje está passando férias no inferno, graças ao bom Deus, ela interferiu diretamente no futebol inglês, tornando o futebol inglês mais elitista do que ele já era, provavelmente. E aí, como que você, jornalista e podcaster, de um podcast que eu gosto, de um perfil que eu gosto muito, que é o Copa Além da Copa, como que você consegue dormir com a declaração de Thiago Leifert da vida, Caio Ribeiros da vida, de que futebol e política não se mistura? Bom, sua fala, Fagner, foi irretocável, né? Vários exemplos aí de desmentindo essas pessoas. E, na verdade, enquanto você falava, eu lembrava justamente desse texto aí do ex-apresentador, né? Do BBB. Inclusive, esse texto dele foi motivado aí, né? Ele cometeu esse texto, não sei se vocês lembram, por causa dos protestos que estavam rolando na NFL, né? Na Liga de Futebol Americano, pelos jogadores negros, capitaneada ali pelo Colin Kaepernick, né, que era do San Francisco 49ers, de se ajoelhar durante a execução do hino nacional dos Estados Unidos. E aí, isso daí motivou o cara a dizer que o esporte e a política não deveriam se misturar. E aí tem outros, né, você citou o Caio Ribeiro aí. Aliás,
há pouquíssimos dias, acho que ontem ou anteontem, o Macron, né, presidente da França, veio com essa história também. Aliás, o próprio Infantino, presidente da FIFA, falou que agora que estamos chegando na Copa, espero que os jogadores foquem no futebol e tal. É um pouco, né, como é que eu posso dizer? É um pouco negar, por exemplo, que o céu é azul, sabe? Sei lá. Porque o fato de você falar que não se mistura futebol e política, não se mistura esporte e política, tipo assim, não faz... Você falar isso não faz com que não se misturem, né? Está totalmente misturado, porque as coisas não existem no vácuo, né? Tá tudo interligado, né? Inclusive, na própria NFL, né, onde você teve essa onda de protestos aí capitaneados pelo Colin Kaepernick, é um esporte que já foi bastante questionado por não colocar jogadores negros. Agora está começando a mudar um pouco, mas na posição de quarterback, que é uma posição mais cerebral ali, que você tem que pensar o jogo e tal, né? Então, imagina achar que isso acontece porque... Não, por nada. Né? Isso aí é natural, né? Não tem uma questão social aí envolvida, uma questão política, econômica, etc. Cara, eu fico feliz de fazer o Copa Além da Copa, né? Porque a gente está justamente remando na outra direção, né? De mostrar que isso não é verdade. E eu acho que, assim, eu acredito muito, agora, ainda mais agora, à medida que eu vou envelhecendo aí, né? Que quase tudo está em disputa. E se você abre mão de disputar algo, né? Não existe vácuo de poder, como dizem, né? Então, se você não disputar o futebol ou o esporte em geral como um espaço, sim, de discutir política, o que você vai ver ali vai ser a reprodução de algumas estruturas aí, digamos assim, excludentes da nossa sociedade, né? Então, eu acho realmente que quem fala que não se deve misturar, enfim, tá negando uma coisa que é óbvia, assim. E quando a gente fala de política, né, não necessariamente, aliás, na maioria das vezes não é a política partidária em si, né? É a política aí, são questões sociais, são questões econômicas, são questões raciais, enfim, tudo isso está, digamos assim, emaranhado com o esporte de uma forma que não tem como separar. E acho que uma coisa que sei lá, me causa um pouco de alegria, assim, de fazer o Copa Além da Copa, é mostrar justamente que não é assim, sabe? Que essas coisas são totalmente indissociáveis. Inclusive, por exemplo, uma escolha de sede de Copa do Mundo, como a gente já abriu o programa falando, né? Mas vai bastante além. Não quer dizer que você tem que assistir um jogo de futebol, por exemplo, né, ao mesmo tempo que você estuda ali, qualquer coisa do tipo, né? Mas é bom saber que essas coisas existem. Eu me lembro a gente teve ano passado a Eurocopa, né, que foi a Euro de 2020, mas como ela foi adiada para 2021 por causa da pandemia, né? Teve um jogo ali, não vou me lembrar agora se foi Hungria e Portugal. Enfim, foi Hungria contra algum time, na Hungria, né? A Euro de 2021 foi Hungria e Portugal. Em vários países. Hungria e Portugal. Foi Hungria e Portugal, Hungria né? e Portugal. Foi Hungria e Portugal. E aí você teve ali, né, os jogadores abraçados, cantando o hino e tal, e aí a torcida parece muito emocionalmente mobilizada naquilo e tal. E eu me lembro de estar assistindo e falar, pô, mas e aí, a transmissão não vai abordar um pouquinho isso, pelo menos, sabe? Ou então... Todos de camisas negras, né? Os torcedores de camisas negras, em relação ao Pois é. Né? Não, cara, assim, a gente se sentiu na obrigação de falar isso no Copa Além da Copa, porque faltou mesmo, assim, eu acho que esse tipo de informação. E eu nem tô culpando quem fez a transmissão em si, sabe? Mas... Eu culpo. Tudo bem, você não culpa, mas eu culpo. Não, é porque parece que... Eu não sei se... Eu entendo, por exemplo... Dá pra dar informação sem fazer juízo de valor. Dá pra dar informação sem fazer juízo de valor. O lado B daria de uma forma, né? Ok. Aqui a Globo não vai dar, e a Copa Além da Copa também, ok. Mas dá pra falar que tem envolvimento com o nacionalismo do governante no poder. Pronto, já sair... Que é um governo fascista. Não. O lado B falaria que era um governo fascista. A Globo, se ela quiser, né? Aí fala nacionalista e cada um decide, né? O que é. Mas poderia fazer. Eu acho que dá pra fazer. Tem umas frestas pra fazer. E aí o pessoal não faz mesmo porque não quer. Mas continua, deixa eu orar. Também. Continua. Vai. Não. Só para concluir, trazendo para o caso do Brasil também, eu achei estranho, por exemplo. Espero não estar sendo injusto. Eu creio ter assistido a coletiva inteira do Tite na convocação da seleção e tal. E não vi, assim, ser perguntado em nenhum momento, por exemplo, alguma questão política, entendeu? Porque havia aí um rumor, pelo menos, de que os jogadores e ali com o Tite e tal tinham feito um pacto de não trazer política, porque a gente sabe, bom, o lado B
trata bastante isso, mas como o país está, assim, né, eu ia usar o termo polarizado, mas a gente sabe que polarização é meu pau na sua mão. Não, na sua mão não, em sua mão. Em sua mão. Em sua mão, Franciel. O Wagner tá com o livro do Franciel aqui. Mas, enfim, a gente sabe da situação do país e a gente acabou de passar por uma eleição extremamente traumática, né? Uma eleição importantíssima que pelo menos teve uma resolução feliz. E aí a gente teve o principal jogador da seleção, que o Fagner já citou aí, fazendo campanha abertamente para um candidato, aparentemente rompendo esse pacto. Eu vi algum ou outro jogador dizer que não existia esse pacto, mas acho estranho se não existia pacto porque só um jogador se manifestou. Enfim, de novo, posso estar sendo injusto, não me lembro de nenhuma pergunta nesse sentido ter sido feita, mas não foi perguntado nada ali, entendeu? Então, eu sou fã de muitos jornalistas esportivos, conheço alguns, né, tenho o prazer de conhecer alguns até, alguns que mandam mensagem pra gente, falam que gostam do nosso trabalho, etc. Mas eu sinto que no campo do jornalismo esportivo, e aí volta para a questão do que eu falei da disputa, né, que tá tudo sempre em disputa, é um tópico às vezes deixado de lado de forma excessiva. Tudo bem, a gente sabe que tem que dar o resultado do jogo, tem que falar quem jogou bem, quem foi o melhor da partida, etc, etc. Mas a gente sente falta, não que a gente seja, né, totalmente pioneiro, ninguém nunca falou sobre esses temas antes, óbvio que não. Mas eu acho que a gente, pelo menos, tenta preencher esse espaço com um tópico que a gente gosta, entendeu? Isso. Só para finalizar na minha, porque você foi falando, Aurélio, eu fiquei pensando aqui, sobre essa questão da seleção brasileira, especificamente, né? Eu acho que, assim, cara, pode haver um pacto entre os jogadores e eles não falarem, mas isso não impede que o jornalista não possa perguntar. O Fabinho, né? Foi perguntado, né? O Fabinho foi perguntado. Uma pergunta que eu minimamente faria, talvez, ao Tite, que eu acho que ele é o cara mais gabaritado para poder responder isso ali. Mas uma pergunta que minimamente eu faria ao Tite, se eu fosse um jornalista esportivo e estivesse numa coletiva da seleção brasileira, é que nós vivemos, hoje o Brasil vive um momento, como você disse aí, polarizado, dividido, claramente dividido, em que algumas pessoas, alguns milhares de pessoas, vou dizer dessa forma, estão usando a camisa da seleção brasileira na rua, pedindo intervenção militar, golpe militar. Caro professor Tite, a seleção brasileira, a camisa do time que você representa e vai representar na Copa do Mundo, está hoje sendo usada por milhares de pessoas que estão defendendo que os militares deem um golpe de Estado no Brasil. Isso significaria uma tragédia. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Isso minimamente poderia ser perguntado. Como afastar a seleção dessa questão? E aí ele podia não responder. Ele podia, inclusive, me dar uma patada e falar, tipo, eu não falo de política aqui. Ele podia fazer isso. Mas a minha pergunta, ela poderia ser feita. Isso me remete, assim... Mas deixa eu só fazer rapidamente um parêntese, que é bom que se diga que, de repente, muita gente não tá habituado, né? O jornalismo esportivo, principalmente cobertura de seleção, ele é muito domesticado. Só entra ali os mesmos pra fazer os mesmos tipos de pergunta, avisa antes. Se o cara pergunta um negócio que o assessor da CBF, ou o diretor da CBF, ou o próprio Tite não gosta, olha de cara feia, no dia seguinte ele já não tá. Ou o veículo dele já não tá. Isso é comum, isso acontece, né? Então também tem isso, né? Aí, Aurélio, né? Como o Aurélio falou, a gente tenta entender a posição do profissional, né? Que ele vai botar o dele na reta e amanhã vai ser trocado por outro, vai pra geladeira, vai ser mandado embora e tal. Então também tem isso. O jornalismo esportivo é muito domesticado. Tem vários casos de perguntas que às vezes nem necessariamente falam com a política, mas com outros assuntos mais delicados ou de comentários, né, que o veículo é proibido de ir, né? A gente lembra muito do Eurico, que o Eurico fazia isso com a ESPN, por exemplo, mas não é só o Eurico que fazia no Vasco, né? Se todos os clubes tiveram dirigentes que faziam isso, e falou sobre isso, esse veículo não entra mais, esse jornalista não entra mais e tal. Então também tem, o jornalismo esportivo é muito domesticado. E a gente tem rapidamente, eu tenho 3 exemplos de 3 países importantes que dialogam com isso que o Aurélio falou. A França tem uma disputa racial, a seleção francesa é uma disputa racial extremamente importante, inclusive tem um documentário muito bom no Netflix, eu não sei se ainda tá no Netflix, mas se tiver, você ouvinte que ainda não viu, cara, veja, aproveita agora a Copa do Mundo para ver, que é o Le Bleu, e fala de como os próprios jogadores franceses falam isso. Quando a gente ganha, a gente é francês, quando a gente perde, a gente é africano. É assim que eles são tratados por muita gente na própria França. Eu me lembro também de um outro exemplo,
inclusive bastante recente, né? Os jogadores negros da seleção italiana, né? O jogador negro, o Balotelli, sofrendo com racismo descarado dos torcedores da seleção italiana, e isso inclusive aconteceu também no vôlei há pouco tempo com a principal jogadora da seleção feminina de vôlei, que é negra, e falou que não joga mais pela Itália porque ela não aguenta mais os insultos racistas. E um outro exemplo, que eu não sei se vocês se lembram, na Copa de 2006, o Klinsmann, que era o técnico da seleção alemã, ele falou durante a Copa, né? A Copa foi na Alemanha, ele falou que a torcida alemã deveria se engajar muito pelo tetracampeonato alemão à época, porque na verdade seria o título da Alemanha e não da Alemanha Ocidental, porque a Alemanha que foi campeã em 54 era a Alemanha Ocidental, que foi campeã em 74 era a Alemanha Ocidental, e em 90, apesar do muro já ter caído, ainda era a Alemanha Ocidental. Era assim que era tratada. E em 2006 seria a oportunidade deles mostrarem que eles eram uma Alemanha só, que seria o título da Alemanha. Então, o mundo, isso parece que... Eu não sei se você concorda, Aurélia, abro até para você falar, mas em algumas partes do mundo, talvez não no mundo todo, mas em algumas partes do mundo, tá bem claro de que a política e o futebol caminham lado a lado. No Brasil é que esse debate, principalmente muitos dos nossos colegas jornalistas fazem questão de colocar uma névoa em cima dessa discussão, né? Eu concordo com você. E acho que é uma questão, na verdade, infelizmente, do Brasil, da sociedade brasileira como um todo, de toda essa questão de que política não se discute e tal. Enfim, essa máxima aí que se repete bastante, né? Que talvez até tenha contribuído para a gente chegar onde a gente chegou, enfim. E eu acho que essa questão na sociedade brasileira é complexa mesmo, né? O fato, por exemplo, de a gente não ter punido os responsáveis ali pelas torturas, pelas prisões, pelos sequestros, etc., não ter feito isso no processo de transição para a democracia, né, ali nos anos 80, assombra a gente de uma forma que, comparando, por exemplo, com a seleção argentina, que é um país que botou os seus milicos lá na cadeia, inclusive, né, acredito que muitos aí já tenham visto, ou pelo menos ouvido falar desse novo filme que saiu agora ali na Argentina, em 1985. Isso, exatamente. Que mostra justamente esse processo de condenação, né, dos militares, virou meio que oficial para a história da Argentina, que a ditadura foi algo ruim, né? Que a ditadura não foi algo legal, não foi para salvar das garras do comunismo, né? Como ainda se repete tanto, no Brasil se repetiu bastante nos últimos anos, inclusive, a ponto dos jogadores argentinos não terem nenhum problema de se manifestarem e dizerem ali, memória, verdade e justiça, sabe? Os clubes, né, Aurélio? Os clubes institucionalmente. Também os clubes. Todos eles. Institucionalmente, exatamente. Aí, não posso deixar de lembrar que o Flamengo ali censurou a homenagem que o grupo de torcedores quis fazer para o Stuart Angel, uma vítima da ditadura que foi atleta do clube. Então, não foi que eles pegaram alguém aleatório para homenagear. A homenagem, né, que já tinha sido feita pelo próprio clube anos antes. Para se ver, né? Então, e aí, isso reflete muito na nossa cobertura também, na cobertura esportiva. E também no comportamento dos nossos jogadores, né? De ter, por exemplo, a gente teve no Chile em 2019 grandes protestos populares e a gente viu alguns jogadores dessa geração dourada do Chile, né? Que é a geração que ganhou os únicos títulos do Chile, na verdade, que são as Copas Américas de 2015 e 2016, estarem apoiando, assim, as manifestações, né? Não todos, claro, mas alguns jogadores importantes, ídolos do país, e que já tinham dado outras demonstrações de, digamos assim, de que lado eles estavam ali, mais engajados nessas demandas populares, assim, né? E isso transborda para o nosso grupo de jogadores, assim, que tem essa... ou não se manifesta, ou até a gente, às vezes, precisa agradecer por não se manifestar, porque vai falar besteira também, sabe? Eu não, assim, um parêntese aqui, eu não sou contra se manifestarem, não. Eu acho que justamente é bom que saiam do armário e que a gente veja quem é quem, sabe? É claro que, no caso, por essa Copa ser no final do ano e por ser o principal jogador do time e tal, e principalmente por estar apoiando um candidato que estava atrás em todas as pesquisas, no fim ainda chegou perto aí, né, tal. A gente sabe que usando todo tipo de artifício, mas enfim,
Eu achei estranho, sim, né, o principal jogador da seleção aí mergulhar de cabeça E na tinha a campanha, história do enfim. pacto, né? Ficou ali meio entendido que não ia ter esse movimento, né? A CBF adiou a convocação para depois das eleições, o Tite já tinha falado que não ia para Brasília se ganhasse qualquer que fosse o presidente. Ficou aquela coisa de, gente, vamos ficar aqui quieto, deixa isso pra lá, pra não contaminar. E aí volta até a questão que o Fagner perguntou, né? O Fagner falou, né? Das perguntas ao Tite e tudo mais. A seleção brasileira hoje, e o futebol, ela tá diretamente envolvida com o governo. Vamos considerar que este governo fosse um governo normal, que a gente nunca considerou, mas que a gente acabou engolindo, a sociedade empurrou ela abaixo e foi um governo normal. A verdade é essa. Agora que tá saindo, a gente tem que falar. Não aconteceu absolutamente nada, foi um governo normal. Esperamos que eles paguem agora nos próximos anos. Foi tratado como um governo tratado normal. como governo normal. Mesmo tratado como governo normal, o Bolsonaro, por exemplo, ele fez questão de estar ligado, por exemplo, aos 2 principais times do Brasil durante o seu mandato. Principalmente o Flamengo, o Palmeiras, logo depois que ele foi eleito. Ele sempre fez questão de posar com camisas de clubes, né? Sempre fez. Então ele sempre usou o futebol de alguma forma. Ele foi para Vila Belmiro, ele sempre usou. Então o futebol, ele não, como todo bom autoritário e ditador de direita, né? Ele usa o futebol, usa o esporte pra limpar a barra dele. Ele foi receber o Flamengo campeão da Libertadores no dia da eleição. Então, assim, não é que ele não se mete não, porque ele não está se metendo no futebol, então a gente não se mete né, como o Saldanha falou, né, não escala o ministro, ele não se mete e tal. Não era que tá acontecendo, além da camisa, né, então tá acontecendo, a seleção e o futebol estão dentro disso, né, então não tem como não ser pauta de alguma forma, e estranhou mesmo, né, foi muito estranho o Neymar acabar, e aí o Fabinho, né, alguém perguntou, não lembro se foi o nosso ouvinte, nosso Fred Caldeira, mas alguém da TNT Esporte perguntou pro Fabinho, jogador do Liverpool, se tinha tido esse pacto de fato. O Fabinho disse que não teve nada disso e tal, ou seja, todo mundo é livre e tal. E acabou até, acho que o Paquetá também compartilhou coisa e tal. Enfim, né, acabou girando essa antipatia, né, pela seleção, mais ainda possível, se fosse possível. Eu acho que tem uma mão dupla aí também. Eu acho que o Neymar também tentou surfar no bolsonarismo, por incrível que pareça, que eu acho que a popularidade do Neymar no Brasil, ela já foi mais alta, acho que ela já foi mais quase unanimidade ali, o Neymar era o cara ali. Ele só é unânime hoje em dia no blog do PCO. Pois é. Tem isso. Enfim, e aí eu acho que ele também tentou surfar ali no bolsonarismo, ou seja, ganhar os bolsonaristas, que quase metade da população. Então também, acho que também teve isso. É uma via de mão dupla, né? E aí a gente passou 4 anos aqui, eu e o Daniel, falando do Flamengo, né? Como o Bolsonaro se locupletava do Flamengo, né? E os dirigentes do Flamengo também, né? Tentaram se aproximar do governo, principalmente quando o governo estava em alta. Depois, quando estava em baixa, foi tentando sair. Enfim. Peço licença para dar uma pausa no programa e passar os nossos recadinhos. Agora, a Aurelo aceita Pix, a primeira e única plataforma que remunera os podcasters a cada play e parceira do Lado B, abriu essa nova forma de apoio rápido e fácil. Você apoia o Lado B a partir de R$2 e tem direito a conteúdo exclusivo e pode, de acordo com a faixa de apoio, participar dos sorteios de brindes. Se você já é apoiador pelo Padrim ou pelo PicPay, migre para a Aurelo. Quem quiser colaborar com a gente sem aquela regularidade mensal, pode fazer o Pix para ladobedorio@yahoo.com. O sorteio para apoiadores do Lado B é um oferecimento da Camisa Crítica. Ouvinte tem 10% de desconto no cupom Lado B no site www.camisacritica.com. E que tal ter a camiseta do Lado B? Acesse www.zetanossa.com.br e compre a sua. Você também tem 15% de desconto nas compras em todo o site com o cupom Lado B15. Ouvinte Lado B tem também 10% de desconto com o cupom Lado B em www.vesteesquerda.com.br. Você pode aprender inglês, espanhol e francês na WeCreate, a escola de idiomas parceira do Lado B. Acesse www.wecreateidiomas.com. Siga também nossos parceiros nas redes sociais. Obrigado pela atenção e voltamos ao programa. Dani. Não, primeiro minha errata, né, que eu tinha falado aqui que o desastre de Hillsborough tinha sido em Birmingham, foi em Sheffield, em 1979. E Fagner, na pergunta anterior dele, citou, né, vários jogos icônicos aí da Copa do Mundo que envolvem a política, os Estados Unidos e Irã, que vai se repetir.
nessa edição, Argentina e Inglaterra de 86. Falou das Alemanhas também, né? Teve um Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental disputado na Alemanha Ocidental em 1974, que a Alemanha Oriental ganhou, né? Dizem que a Alemanha Ocidental entregou o resultado para fugir de Brasil e Holanda. Brasil, Holanda e Argentina era o grupo, olha o grupo da semifinal, só passava um, né? Aí ela caiu num grupo com Suécia, Iugoslávia e Polônia. Me parece mais tranquilo esse grupo, em 74. E diversos exemplos, né? A final de 66, Alemanha e Inglaterra, que apenas 21 anos depois do final da Segunda Guerra, né? Era a mesma geração que disputou a guerra, estava lá no estádio presenciando Inglaterra e Alemanha. E tem um jogo menos óbvio, que tem uma carga política bastante grande, que também vai se repetir nessa Copa depois de apenas 4 anos, que é o Sérvia e Suíça, né? A princípio, você olha, a Suíça não fede nem cheira, porque é um país historicamente neutro, só que tem diversos jogadores que são... descendência albanesa e kosovares. Filhos de imigrantes da antiga Iugoslávia, né, que se esfacelou nos anos 90. Então, eles, bebês ou seus pais, antes deles nascerem, fugiram da guerra dos Balcãs nos anos 90 para a Suíça, e pelo menos alguns jogadores ali são militantes da causa kosovar, né, e da causa da Grande Albânia também, né, que inclui o Kosovo e parte do território que a Sérvia acha que também, na visão sérvia, é historicamente sérvio. E fazem declarações políticas, tem tatuagens, então o jogo Sérvia e Suíça... Comemoraram, o Chaka comemorou fazendo com a águia de duas cabeças. Que algum narrador brasileiro desavisado falou, e ele faz a pomba da paz! Foi o Kleber Machado. Foi o Kleber Machado, exatamente. Foi. Então eu queria que você falasse um pouco desse jogo que vai se repetir, e dessa vez vai ser na última rodada. E se o Brasil confirmar o seu favoritismo e Camarões confirmar que é a quarta força do grupo, vai valer vaga nas oitavas de final de uma disputa direta, nesse Sérvia e Suíça. E um jogo que não tem essa carga de tensão toda, mas que é peculiar, vai ser o Inglaterra e Gales, né? Que é um jogo peculiar, só no futebol tem isso, vai ser um jogo de duas seleções do mesmo país. Com certeza. Essa Copa, a gente está animado para vários jogos por esses temas políticos aí, né? Acho que o mais delicado realmente é esse Sérvia e Suíça, né? Acho que mais do que os jogos do Irã contra a Inglaterra, principalmente contra os Estados Unidos, justamente porque tem esse precedente de 2018. E são os mesmos jogadores, né? Em 2018, né, o Shaqiri, que é justamente ali um albanês, né, descendente de kosovares e tal, e foi um dos que marcou os gols contra a Sérvia. Em 2018, ele estava no Liverpool, né? E aí, pós-Copa, teve um jogo do Liverpool pela Champions League, que seria em Belgrado, justamente, capital da Sérvia. E aí, meu amigo, correu não, né? Não sei o que. Alguém decidiu, seja ele, seja alguém de dentro do Liverpool, porque ele não iria viajar. E tem essas questões mesmo, né? Porque eu me lembro também que em 2019, claro, não tem nada a ver com a Copa isso, mas o Mkhitaryan jogava no Arsenal. Sim, jogador armênio. Não, exatamente, o jogador armênio não pôde disputar a final da Liga Europa contra o Chelsea, porque era no Azerbaijão e justamente se achava que ele não teria segurança ali no Azerbaijão, né? O governo azeri, do governo do Azerbaijão, não garantiu a segurança do jogador do Arsenal. Só isso. Exatamente. E aí faz sentido até o Shaqiri não ter ido disputar esse jogo em Belgrado, mas em 2021, aí, se eu não me engano, justamente num jogo pelas eliminatórias da Copa de 2022 mesmo, um torcedor, o Shaqiri estava dando uma entrevista, eu não me lembro contra quem a Suíça jogou, mas, enfim, o jogo foi na Suíça, o Shaqiri estava dando uma entrevista ali na beira do campo, e um torcedor, justamente albanês kosovar, veio e botou nele uma jaqueta do Exército de Libertação do Kosovo. E, bom, obviamente, a questão do Kosovo é extremamente delicada ali dentro da Sérvia, e a gente sabe que as guerras da antiga Iugoslávia foram extremamente violentas, né? Crimes contra a humanidade por todos os lados, né? Foram guerras que tinham essa marca étnica muito forte, né? Sim. Foram guerras realmente achei até engraçado esse ano, assim, que começou, né, a guerra que está rolando agora entre Rússia e Ucrânia, e falarem, meu Deus, uma guerra na Europa, né? Primeira guerra da Europa depois da Segunda Guerra, Pois é, como se essas várias guerras da Iugoslávia não tivessem acontecido, né? Mas enfim. E o Shaqiri, voltando a esse episódio, né? O Shaqiri se sentiu meio constrangido e tirou o casaco, rapidamente ali, o casaco do Exército de Libertação do Kosovo, que é considerado uma organização terrorista ali pelas autoridades sérvias, né? E a Federação de Futebol da Sérvia pediu uma punição, pediu, né, um banimento ali dele, do futebol e tudo mais, etc. E aí quiseram as bolinhas aí de novo que a gente tivesse um Suíça e Sérvia. Então acho que vai ser um jogo bem eletrizante. A gente até mencionou isso num podcast recente, existem apostas, né,
para caso não acabe o jogo, a febre das apostas, não, para caso o Shaqiri ou até o Chaka também marquem, se eles comemorem fazendo o mesmo gesto que fizeram na Rússia, né? Então bem complicado. Explica o gesto pra gente, Aurélio. Explica o gesto pra quem quem tá ouvindo e não tem acompanhado a águia de duas cabeças, o que significa essa águia de duas cabeças. Então, basicamente, o gesto em si é parecendo uma pombinha da paz, né? Até por isso que o Kleber Machado se confundiu ali na hora, né? De colocar as duas mãos ali lado a lado, ali, cruzando ali os polegares. A questão é que esse é o símbolo que está na bandeira da Albânia, né? E não tem porque você evocar ali a Albânia num jogo entre Suíça e Sérvia, em teoria, né? Não teria por que, a não ser fazer essa provocação. A Europa é um canto do mundo ali muito complicado, né? Aquele canto ali, então... Pois é, às vezes se fala assim da África, né, da América Latina, do Oriente Médio. O nome disso é racismo. Europa... O nome disso é racismo. O problema dos Balcãs é que tem umas 5 nações que reivindicam o mesmo território histórico. Exatamente. E aí, se você vai ver, cada uma tem mais ou menos um pedacinho da razão, e é muito complicado, tal. Cara, existe assim, os planos de irredentismo, né, de construir uma grande nação, da grande Albânia, da grande Sérvia, da grande Hungria, da grande Romênia, da grande Bulgária. Eles reivindicam os mesmos pedaços de terra, né? Então, esse gesto específico, assim, foi... Cara, é até curioso a gente estar falando disso, porque mostra como é difícil. Primeiro, de repente, para o cara que está cobrindo ali, ser pego de surpresa por uma manifestação política que ele não está esperando. E, cara, embora a gente não tenha falado disso no Copa Além da Copa em 2018, a gente estava ainda meio verde ali e tal, era uma coisa que vinha sendo abordada pela imprensa, ali, pelo menos nos dias antes dos jogos. Olha, tem muitos filhos de refugiados das guerras ali com a Sérvia que jogam hoje pela Suíça. O Shaqiri é um cara que usa chuteira com o mapa do Kosovo, e aí, tipo, acontece ali, e o narrador nem sabe o que está acontecendo, enfim. Não vou julgar, porque o cara tá ali ao vivo, diante de milhões, né? Deve ser difícil também. Eu vou julgar. Quero parecer aqui que eu faria. Eu vou julgar. Você tá no papel de defensor, eu tô no papel de promotor. Vou julgar, sabe por quê? Aí entra a brecha, que a gente sempre fala, né? Tem duas questões. Talvez ele de fato não soubesse, e se não sabe, tá errado, porque é uma questão que é isso, né? Quem acompanha... Né? Eu, por exemplo, que sou ouvinte, além de seguir o Copa Além da Copa, que é ótimo, mas que na época não tava nem bombando. Eu sou ouvinte, por exemplo, do Fronteiras Invisíveis do Futebol, que é o podcast do Xadrez Verbal aqui da casa, que voltou essa semana, a gente já indica aí pra ouvir também, falando sobre o Catar. Eu sabia que tinha, quer dizer, não sabia que iria comemorar, mas eu sabia que tinha as questões ali, né? Tinha treta, né? Acho que o narrador precisa estar preparado para algumas coisas, e eu acho que nesse caso não estaria, tudo bem, um gesto específico e tal. E segundo que é isso também, a tal da autocensura, né? Tipo, eu prefiro não falar isso, como não falaram dos camisas negras lá da Hungria, etc, né? Então, acho que também tem os dois lados, enfim. Só para fazer esse parênteses. Não, perfeito. Não, e eu tinha falado da peculiaridade do Inglaterra e País de Gales, né? Eu lembrei disso hoje, que saiu a notícia que há cidadãos galeses indignados, porque o William, que é agora filho do agora rei Charles III, tem como príncipe herdeiro o título de príncipe de Gales, né? Que é um título histórico e tal, mas ele também é o presidente de honra da FA, da Federação de Futebol da Inglaterra, e ele declarou torcida pela Inglaterra, afinal ele é inglês. O hino que a seleção da Inglaterra joga, Deus salve o rei agora, né? E sim, política não se mistura com futebol, né? Que país é? Mas não, e aí é o caso do Reino Unido, que é um país só, e para todos os efeitos jurídicos, e tem 4 seleções. 2 delas se enfrentando na Copa do Mundo. Aliás, o Fagner citou alguns casos aí, né? Eu queria, antes de fazer minha pergunta, eu queria falar de outros casos de Olimpíada, por exemplo, né? Então, Jesse Owens, a Olimpíada é Berlim, né? De Berlim, ganhando a prova de atletismo na frente do Hitler, né? Homem negro. Setembro Negro em Munique. Setembro Negro em Munique. Os boicotes da Guerra Fria. Não, os atletas negros americanos levantando o punho. O Pantera Negra. Medalhas de ouro e prata no México, né? Em 68. E os boicotes, né? Eram boicotes abertos, não. 80 e 84. Em Moscou eu não vou, aí quando foi em Los Angeles, não. Em Los Angeles eu não vou, né? Mohamed Ali se negando aí a guerra do Vietnã. Perdendo a medalha. Quem realmente... enfim, e aí a outra coisa que eu queria falar, quem acha que, mesmo com esses todos os exemplos, quem acha que esporte e política não se mistura, vai lá na Iugoslávia. A Iugoslávia tem um monte de exemplo de guerra começar no meio do Estado.
estádio, O né? Aurélio do jogo. falou do Shaqiri o pessoal colocando uma jaqueta nele, né? A Iugoslávia foi campeã mundial de basquete em 1990, no Mundial disputado na Argentina, ali na beira da guerra estourar, né? As tensões já estavam todas colocadas. E na comemoração, a torcida iugoslava invade, que estava presente em Buenos Aires, invade a quadra, e um torcedor coloca uma bandeira da Croácia na mão do Divac. E o Divac, que era sérvio, ele joga a bandeira no chão. E aí ele, até hoje, ele é amplamente odiado na Croácia porque ele jogou a bandeira E ele brigou, se eu não me engano, com o croata, né? Não, que então, o aí outro tem um jogador documentário croata, que tem isso, que é o Once Brothers, Que que é é o- dele, como e o se Vlad fosse- Petrovic, que eram amigos. Não, Vlad e Drazen. Drazen, era o Vlad é. Divac e Drazen Petrovic. Isso. E eles eram amigos, colegas de quarto, e se afastaram durante a guerra. E aí o Divac diz, ele era pan-iugoslavista, né? Então eu não sou nacionalista sérvio, eu joguei a bandeira da Croácia no chão, como eu jogaria da Sérvia, porque eu queria que naquele momento subisse a bandeira da Iugoslávia. Pois é. E, cara, e é isso, assim, pô, a gente pode ficar aqui a noite inteira debatendo Vocês só... estão tentando condensar um monte de episódios do Copa Além da Copa. Então, é isso, assim, até isso que daqui a pouco eu vou fazer um giro de dicas culturais, né, antes de terminar, mas é isso, assim, a gente tá tentando dar um apanhado, né, de episódios e de fios que tem o Copa Além da Copa e de outros programas também, cara, porque é isso, assim, tem muito exemplo, literalmente, assim... Mas sabe uma coisa que eu fiquei pirando, cara? Só pra poder fazer um comentário também? À vontade. É que eu fiquei pensando, quando a gente falou que ia entrevistar o Aurélio aqui, né, e falou do Copa Além da Copa, eu fiquei pirando, assim, naquela frase do Clausewitz, que é um grande teórico, atribuída a ele, né, eu acho que é dele mesmo, é um grande teórico militar que fala que a guerra é uma extensão da política, assim, o futebol acaba sendo uma extensão da guerra e, por consequência, também da política ali. Então, assim, é uma linguagem universal, a gente está falando do futebol, mas o esporte, né? É uma linguagem universal que tem lá as suas regras e mobiliza identidade, mobiliza nacionalismo. Agora, como vocês já citaram aqui vários exemplos, né? E existe também um exemplo, uma forma de... Acho que poderia partir da imprensa, da opinião publicada, né? Uma forma de que as seleções, as nações, elas pudessem usar isso para poder refletir sobre o seu papel no mundo, sobre a sua inserção no mundo, né? E como é que explicaria o mundo através dessa sua inserção, e não o contrário, porque ficam negando que também é uma posição política, sendo que, pô, a CBF sempre foi um partido, cara. Inclusive com dirigentes disputando eleições. Exato. Dirigente de clube, isso é o mundo inteiro. O filho do Sarney era vice-presidente da CBF até outro dia. E aí o Maurício Macri, presidente da Argentina, foi presidente do Boca, prefeito de Buenos Aires. Enfim, são muitos. São muitos. Não é exceção. Exato, não é uma exceção. Silvio Berlusconi, primeiro-ministro da Itália, ligado ao Milan. E agora ao Monza. Enfim, tá aí, né? Eu queria perguntar pro Aurélio, na verdade, assim... voltar aqui pro Catar, pra gente fazer um apanhado aqui, né? Tem questões de trabalhadores mortos, né, nas construções, que não é novidade do Catar, diga-se de passagem. Alguns números, e aí o Aurélio pode falar melhor, os números estão meio distorcidos, assim. Tem números em disputa, então, que teriam morrido 6.500 trabalhadores durante o período de preparação da Copa. Que não necessariamente ligados à construção Ainda assim, e à Copa. É uma taxa de morte de trabalhador muito alta mesmo. Muito alto, né? O Brasil mesmo teve uma taxa bem alta, né? As violações de direitos humanos, né? Que são recorrentes num país, como a gente falou lá na introdução, né? Num país como esse, né, de uma estrutura de sociedade como essa, principalmente a questão dos direitos das pessoas homossexuais, né, LGBT, enfim, porque lá é expressamente proibido, e eles não fazem questão nenhuma de afrouxar, digamos assim. Falam, aqui é proibido, aqui é nossa cultura, tem que aceitar. E eu acho curioso, inclusive, como tem certas coisas, né, que às vezes é difícil de entender, até do ponto de vista do capital, né? A questão do peak money, né, é muito recorrente nas grandes empresas que patrocinam a FIFA e a Copa do Mundo, por exemplo. Né? As grandes empresas, grandes marcas, principalmente europeias, elas são muito avançadas nessa questão, né, de diversidade, de equidade. Então, mesmo que do ponto de vista comercial, né, obviamente, não necessariamente dos direitos humanos, mas até isso é estranho. Você vai ver lá a Coca-Cola, ou sei lá, outro, McDonald's e tal, estarem ligados a isso, né? É curioso, porque elas têm um discurso diferente e tal. E no fim a gente sabe que também se resume a dinheiro, então também vale a pena do ponto de vista financeiro, de repente, fingir que tá tudo bem ali. E aí, para voltar do Catar, eu queria saber, Aurélio, o que você espera aí? Se a gente já teve agora, né, um repórter dinamarquês sendo abordado no meio do ao vivo. Censurado, né? Abordado no meio do ao vivo na noite, assim, né? Porque é isso, é um local que você tá à noite na rua, o que tá fazendo aqui, né?
E é curioso, porque aí não tem a ver com racismo, né? Que é um dinamarquês, lourão, brancão lá. Que porra é essa que você tá fazendo aqui e tal? O que é isso e tal? Foi bem rispidamente abordado. Queria saber como é que você vai ver aí, como é o que você espera, né? Porque é isso, assim, não vai ter cobertura, não vai ter manifestação, como teve, por exemplo, no Brasil, né? O Brasil era e acredito que tenha tido aí outras Copas, nessa coisa dessa questão aí de gastos, né, e tudo mais. O Brasil foi muito claro nisso. E até fazendo um paralelo também com a Rússia, que também tinha questões sobre homossexualidade, né, de homofobia, e que acho que conseguiu contornar ali de uma maneira um pouco mais levando ali, né, a Rússia mais acostumada com a questão diplomática também, né. Queria que você falasse um pouco... Teve questões de machismo também, né, totalmente. De repórter sendo abordada por torcedor durante a gravação... Negócio terrível. E aí, assim, a gente não dá pra esperar muito, por exemplo, que a imprensa, né, paute muito esse assunto, porque é isso. Como é que você vai falar se no dia seguinte vai bater lá um doidão lá, a polícia do Catar e falar, mete o pé, vai embora, não pode falar isso aqui não, né? É provável que aconteça. Então, a gente não vai ter muito manifestação. O que você tá esperando aí dessa Copa nesse sentido, assim, de vai ser uma Copa muito fria, né? Num local, enfim, onde as manifestações viajando, né? Públicas e populares, enfim, não são muito comuns, né? Como é que você tá vendo aí do ponto de vista político e do ponto de vista esportivo também, pra gente já embicar aí, pra gente falar em poucos minutos aí sobre futebol, bola e campo. Eu vou começar pelo final, então, pelo ponto de vista esportivo. Eu acho que com todas as controvérsias que envolvem essa Copa que você mencionou, que você listou aí, Caio, esportivamente pode ser que seja uma Copa muito boa. Justamente pelo fato de estar no meio da temporada europeia, diferente de todas as outras, e que a gente viu, a gente que acompanha a Copa do Mundo, né, algumas edições, sempre vê chegar com reclamações, jogador quebrado. Eu me lembro especificamente do caso do Zidane em 2002, que chegou totalmente baleado na Copa do Mundo, né? E aí, meu Deus, será que... né, onde se encaixa a Copa do Mundo no calendário? 2002, Figo, Ronaldo, todos eles chegaram, os grandes craques chegaram baleados. Exato. Foi muito discutido na época essa questão e tal. Embora a gente já tenha a baixa do Mané, por exemplo, né, na Copa de 2022, em tese, os jogadores estão mais na ponta dos cascos, assim. Então pode ser que seja esportivamente, pode ser que seja uma Copa bem legal, não sei. Até torço, né? Estádiozinho climatizado, né? Pode ser que de repente, também, né? Tem isso. Também tem isso. Agora, com relação às outras questões, né? Primeiro que eu confesso até que eu me surpreendi um pouco, porque justamente pela questão de eu ter falado, né, do sports washing, de você tentar passar uma outra imagem do seu país quando você cedia um evento desses e tal, eu achei que o Qatar ia fazer um pouco, sei lá, se disfarçar um pouco. Você teria uma abertura um pouco maior durante o período da Copa do Mundo. A gente não gosta, não, mas pode vir aqui ficar um mês e tudo bem, gastar um dinheiro. Exato. Eu achei que seria mais assim. Me surpreendi pelo que a gente lê aí de fontes, né, cobrem política internacional e tal. O governo do Qatar meio que se dividiu, rachou em dois, um mais aberto, assim, nesse sentido, e o outro bem tradicionalista tal, e esse pessoal tá conseguindo tomar as rédeas, né? Esse pessoal, digamos assim, mais fechado, mais religioso, mais tradicionalista, etc. Enfim. Então, eu não achei que eu fosse ver tudo bem, a Copa não começou ainda, mas né, na semana em que a Copa começa, basicamente, você vê um repórter, né, dinamarquês ali sendo censurado. Não achei que fosse acontecer. Pelo visto, realmente vão fazer as pessoas andarem bem na linha ali rígida, né, de costumes do Qatar. Você falou muito bem, eu acho que a Rússia conseguiu lidar com isso um pouco melhor. A Rússia também tem um governo, né, que é acusado de fazer essa prática de sport washing, né, de colocar o patrocínio da Gazprom, a estatal russa era patrocinadora da UEFA, patrocinadora do Schalke 04 da Alemanha, né, parceira de longa data, etc. Mas eu acho que a Rússia conseguiu lidar um pouco melhor com isso, até porque justamente você não via, inclusive cartolas russos, darem declarações que esses cartolas do Qatar dão aí na imprensa, né? Recentemente aí um embaixador da Copa do Mundo, ex-jogador do Qatar, falou aí que a homossexualidade é uma questão de problema mental, né, esse tipo de coisa. Então, acho que a Rússia se saiu melhor. Eu nem lembro de grandes casos assim de problemas que a gente teve na Rússia. Eu sei que acho que foi um jogo Inglaterra e Panamá, eu acho, que alguém ali, um inglês, puxou uma bandeira ali com as cores do arco-íris, aí veio o steward lá, o guardinha do estádio, tomar, aí alguém da FIFA lá mandou devolver, e aí a bandeira pôde ser usada e tal. Enfim,
foram mais inteligentes, acho, até por essa tradição, talvez, essa tradição diplomática russa, não sei. Houve Fizeram uma de uma disputa, forma, né? Houve ali uma disputa. No Catar, não. No Catar, o que a gente vê é realmente, com relação a essa questão LGBT, realmente muito inflexível da parte do Catar. Eu, né, não arriscaria ir para essa Copa, né? Acho que não valeria a pena, assim, né? De tantas Copas que há para ir, né? Acho que essa não seria a minha escolhida. O Daniel até falou também de pouca gente viajando, né? O Catar é um país muito pequeno, então tem uma questão também de falta de acomodação. Eles estão restringindo, pelo menos na fase de grupos, que tem 32 seleções. Você só entra estrangeiro, só está entrando no país com credencial ou ingresso, e estão desalojando pessoas, né? Para colocar turista. Estão colocando em container. Colocando em container. Falaram, não sei se é verdade também, que é isso também, né? A gente tem que ter, às vezes tem que ter calma também com algumas notícias. Mas estão botando em container e tal. País bacana pra se fazer uma Copa do Mundo, né? E aí, R$73 uma cerveja. E só pode beber nos arredores da Copa. Máximo de 4 cervejas. E é curioso que, assim, não é que é a primeira vez, né? Então, por exemplo, quando a FIFA levou pro México, por exemplo, tinha um contexto. Levou pros Estados Unidos, por exemplo, que também foi um choque para a comunidade de futebol. Os Estados Unidos ainda estava ali tentando montar futebol. Também foi um choque. Profissional, né? A própria África do Sul, mas na África do Sul, tem esses choques. Não é a primeira vez que causa um choque, né? Porque a gente, se depender da gente, vai ser, né, dá para fazer na Copa no próprio Brasil, que foi um sucesso em termos de vista de festa, né, de público. Na Argentina, legal de fazer também. Dá para fazer na Itália. Japão e Coreia também foi estranho, né? Então, porque assim, era a primeira sede dupla, né? Não é novidade, né? Tudo que tá acontecendo no Catar não é novidade. Só que eu acho que eles fizeram ali um famoso dobraram a aposta, né? Tipo assim, estão tolerando um monte de lugar meio nada a ver e tal, vamos botar num lugar absolutamente Mas se o Aurélio do Copa Além da Copa achou que o governo Qatar ia flexibilizar, os caras da FIFA deviam achar também. Devia achar também, pois é. Sim. E como vocês já mencionaram, estão desalojando agora alguns dos trabalhadores imigrantes ali. Teve uma reportagem da Reuters nesse sentido, para dar espaço para turista, né? E aí tem toda a questão da maneira como esses trabalhadores imigrantes foram tratados. A população do Catar vem crescendo exponencialmente justamente por essa imigração. São pessoas que vêm de países da periferia do capitalismo mesmo, então Paquistão, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, países da África, né? Como Indianos. Gana, exato, indianos, enfim. E muitas vezes ali, sob um sistema de trabalho quase feudal ali, né? De servidão, do empregador reter o seu passaporte, de você ter uma dívida com o seu empregador e não poder abandonar o emprego antes de cumprir essa dívida e tal. De fato, os números estão em disputa, digamos. Acredito que não cabe aqui, mas tem toda algumas estimativas que a gente podia entrar aqui, mas eu acredito que, por tudo que eu li, está assim na casa dos milhares de trabalhadores imigrantes mortos para fazer essa Copa do Mundo. Então, é algo preocupante. E, assim, acredito eu que a FIFA esteja torcendo muito para que realmente, esportivamente, isso dê uma ofuscada nesse tópico. De qualquer forma, não são... Quem está lá cobrindo não vai abordar muito isso. E aí a gente espera trazer um pouco dessas questões aqui, tentar complementar para quem está acompanhando aí, né? Claro que também não é a gente que está fazendo apuração, a gente repercute, né? Coisas que a gente pega dos ótimos profissionais que tem, sim, né? Na imprensa esportiva e tal. E vamos ver, assim, eu realmente não... Eu espero algumas... Depois de ver o que aconteceu com esse jornalista dinamarquês especificamente aí, espero ver algumas cenas um pouco esquisitas aí desse lugar, desse canto do mundo, que é realmente uma propriedade privada e que, enfim, foi basicamente comprou, né, uma Copa e vai receber agora, mas reflete um pouco também do espírito que está no futebol mundial, da ultraconcentração de dinheiro, desses estados nacionais tendo seus próprios times de futebol, enfim, aí já é uma outra discussão, mas a Copa do Catar acontece no momento adequado para a história do futebol mundial em que ela se encontra. Tá no espírito do tempo, né? Ô, Aurélio, rapidinho, só pra gente finalizar, pra gente não perder. Vou fazer uma pergunta pra você. Você acha que tem diferença na cobertura, quando o tema é direitos humanos, especificamente? Você acha que tem uma diferença da cobertura da mídia ocidental ou da mídia brasileira, de uma maneira geral, quando o evento ocorre, por exemplo, na China e quando ele ocorre agora no Catar?
Por que eu tô perguntando isso? Eu me lembro da Olimpíada de Pequim, em 2008, e a imprensa brasileira bateu muito, né, na escolha e na realização da Olimpíada em Pequim, porque a China viola direitos humanos e blá, 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 blá. Como se o Brasil não fosse o Estado brasileiro não fosse um dos maiores promotores de violação de direitos humanos do seu próprio povo. E não bate, pelo menos na minha concepção, na minha análise agora de quem está acompanhando o noticiário, eu não vejo o mesmo empenho de bater num regime feudal, como você mesmo falou, no Catar, que havia com o governo chinês, sob o comando do Partido Comunista. Um governo feudal aliado das potências ocidentais. Exatamente. Você acha que tem diferença nisso? Assim, porque quando é o governo do Partido Comunista, você bate e chama de violador de direitos humanos. Diz que aquela Olimpíada não deveria ser realizada ali. Inclusive, eu me lembro de organizações, agora eu não lembro exatamente qual, mas eu lembro que uma organização chegou a fazer, inclusive, o símbolo olímpico, né, dos anéis olímpicos com algemas. É uma algema de cada cor, simbolizando que a China violava direitos humanos à época. Mas agora, por exemplo, que a gente está realizando uma Copa num país que, como você mesmo falou, é até difícil chamar de país, haja vista que não há direitos, esse debate ele é meio ofuscado. Você concorda com isso? Você acha que tem relação uma coisa com a outra? Eu concordo. Eu faria só um pequeno ajuste nisso que você mencionou, que eu não acho que seja uma questão apenas da imprensa brasileira. Até como eu mencionei, eu já trabalhei, né, por pouco tempo, mas trabalhei um pouco no noticiário internacional, em grande redação e tal. Até por uma questão logística, né? A imprensa brasileira, quando trata de assuntos internacionais assim, é muito influenciada pela imprensa dos Estados Unidos e do Reino Unido, basicamente, né? Enfim, que são, né, os países hegemônicos aqui, né, do bloco ocidental, etc, etc. E esses países, claro, a questão da hipocrisia quando se fala de direitos humanos é chocante, assim, né, de fato. Fala-se da China, falou-se muito durante as Olimpíadas de Pequim, de 2008, falou-se agora, recentemente, que a China sediou as Olimpíadas de Inverno também, embora para o Brasil especificamente a Olimpíada de Inverno meio que passa batido, né? A gente não se liga tanto nisso. Mas falou-se bastante na imprensa internacional também, quando eu falo imprensa internacional, principalmente imprensa dos Estados Unidos e da Europa. E, claro, o Catar, assim, fala-se também, mas não é com a mesma intensidade justamente porque o Catar é um grande aliado aí, né? O Catar, por exemplo, sediou aí as conversas dos Estados Unidos com o Talibã para encerrar a guerra do Afeganistão, por exemplo, né? O Catar, agora que teve essa questão da Rússia, por exemplo, todas as sanções aplicadas à Rússia, o Catar já esfregou as mãos, porque o Catar é um grande produtor de gás natural, inclusive, só como curiosidade aqui, talvez, a riqueza do Catar não vem necessariamente de petróleo, vem principalmente de gás natural, até por isso o Catar teve uma explosão aí na sua economia a partir do século XXI, quando o gás natural começou a ser mais usado. O Catar tem reservas ali, postos muito importantes de gás natural. E aí, enfim, aplicaram as sanções à Rússia, e aí vieram conversar com o Catar, né? Então você tem que manter uma boa relação para com quem vai te vender ali, né? O seu combustível. Achei, enfim, até engraçado algumas das sanções à Rússia, porque não vamos falar com a Rússia porque está havendo desrespeito aos direitos humanos, vamos falar com a Arábia Saudita, né? Chega a ser engraçado, assim, né? É uma hipocrisia generalizada. A Arábia Saudita, especificamente, é muito hábil nesse tipo de questão, porque, assim, tem talvez um dos regimes mais fechados do mundo, e você não vê ninguém falar que precisa intervir ali na Arábia Precisou Saudita. morrer um jornalista americano. Mata jornalista e esquarteja dentro de uma embaixada. Não, pois né? Precisou ser um jornalista americano, esquartejado dentro de uma embaixada para vir a público ganhar alguma repercussão. Exatamente. E ainda esses países ainda estão comprando influência dentro do futebol, fazendo jorrar dinheiro dentro do futebol, principalmente futebol europeu, né? Esporte, né? Eu lembrei agora da Fórmula 1, né? Doha, não sei se ainda cedia, mas sediou um GP que também deu muito problema. Abu Dhabi. Doha também, não? Doha eu não lembro, mas Abu Dhabi tem até hoje um GP, o último GP da temporada. Acho que Doha tentou, então.
A Fórmula 1 tem, mas... a Fórmula 1 tem um caso específico também. Nem liga pra essa Fórmula 1, então liga menos ainda. Tem um caso específico, né? Nenhum evento era realizado na África do Sul durante o Apartheid, menos o GP de Fórmula 1, que era disputado em Kyalami. Era o único. E houve piloto sul-africano branco, naturalmente. George Scheckter. Campeão mundial de 79, George Scheckter. E era o único evento esportivo sediado na África do Sul durante o Apartheid. A Fórmula 1 não tem nem hipocrisia, ela não liga mesmo, que se foda, quer o dinheiro. Mas, enfim, de forma só a fechar isso que eu tô falando, quer dizer, eu acho que podem acontecer duas coisas ao mesmo tempo, quer dizer, o Catar pode ser um estado violador de direitos humanos e a imprensa ocidental pode ter esse olhar também orientalista e tratar como algo exótico e tal, embora, claro, faça críticas mais leves do que fez. Eu acompanho, né, por causa do Copa da Copa, a gente acompanha muito a imprensa dos Estados Unidos, a imprensa do Reino Unido, etc., o quanto se falou das Olimpíadas de Inverno na China, né? Enfim. Então, acho que às vezes a gente também recebe essas peixes, assim, essas pauladas de alguns seguidores. Vocês estão só repercutindo a imprensa ocidental, não sei o quê, né? Mas, cara, eu acho que, assim, de novo, os países dos trabalhadores, se a gente falar só da questão dos trabalhadores do Catar que morreram, não são países ocidentais, são países de gente muito pobre, basicamente explorada até a morte por uma entidade, para sediar um evento de uma entidade mais ocidental possível, que é a FIFA, né? Então, é isso. Aurélio, muito obrigado pela sua presença. Acho que a gente conseguiu bater um papo aqui, um apanhadão das questões de como o futebol e o esporte explica a política. Eu acho que... O que você está vendo, o que você está ouvindo, melhor dizendo, aqui no lado B do Rio, com Copa Além da Copa, eu tenho certeza absoluta que você não verá em nenhum canal da mídia hegemônica. Foi a crítica que eu fiz aqui pra Mili e pro Casão, refaço aqui, né? O esporte hoje é tratado só como entretenimento, praticamente. Quase sempre foi. Um abraço pros nossos amigos, colegas jornalistas, que são jornalistas esportivos, que são ouvintes do lado B. Temos alguns, inclusive, que estarão na Copa. Cobrindo lá, cuidado. Viajando hoje, né? Viajando hoje. É uma crítica que eu faço, né? Não é que sempre foi assim, o jornalismo, o esporte sempre foi tratado como entretenimento na maioria das vezes, mas já houve mais espaço na grande mídia para se trabalhar as questões políticas e culturais do esporte. Já houve mais esse espaço. Esse espaço está cada vez mais restrito, esse debate está cada vez menor, e que bom que a gente tem o Copa Além da Copa e outros veículos que conseguem fazer pra gente entender mesmo, porque às vezes nem sempre, a gente aqui falou vários, né, episódios, e a gente falou esses episódios porque nos foram, né, mostrados e a gente foi entender. Porque normalmente é assim, né? A gente fica sabendo de algo e ali a gente vai ter que buscar para entender aquilo. Não é algo que é tão explicado assim, né? A gente vai ter que buscar. Então, vocês fazem um papel fundamental. Deixa o recado final aí, enfim, para fazer também o jabá de vocês, onde ouve, onde segue os perfis e tudo mais. Se tem algum projeto aí já para a Copa, como é que vai ser de produção de conteúdo. E muito obrigado pela sua presença hoje. Bom, eu que agradeço. Foi um prazer, né? Espero que o pessoal ouvinte aí tenha aproveitado também. E vocês podem nos ouvir aí, acredito que nas mesmas plataformas onde se ouve aí o Lado B do Rio, né? Estamos praticamente em todas aí. Acho que a gente precisa entrar no da Amazon só ainda, que a gente não entrou. Mas enfim, tá batalhando lá. E sim, bom, se possível, sigam-nos aí nas redes sociais, né? A gente está no Twitter, @Copa Além da Copa tudo junto, no Instagram, mesma coisa. Estamos tentando fazer algumas coisas para YouTube agora também, então se inscrevam lá no canal, deem uma olhadinha, quem sabe seja algo que possa ser bacana, assim, para se ver. Vamos tentar fazer também mais coisas para a Copa do Mundo, pensando em fazer lives aí, quem sabe em dias de jogos mais quentes, inclusive segunda-feira, que já tem a estreia do Irã aí contra a Inglaterra e tal. E acho que é isso. Agradeço mesmo, de coração, foi um papo muito bom. Sou ouvinte, aliás, aproveitar para elogiar o último programa com o Casão, muito bom, muito legal mesmo. E é isso, galera. Acho que já falei demais. Desculpa aí qualquer coisa. Nada, que foi ótimo. Obrigado. Luara, para além do Copa Além da Copa e quase vários outros filmes e livros e documentários citados aqui, vou fazer um giro aqui de dicas culturais, né, para o pessoal que, principalmente para quem não é tão fissurado em futebol e esporte como a gente, mas que quer ir atrás desses fios, né,
de entender como o futebol e o esporte explica a política, principalmente a geopolítica, mas também, né, enfim, a cultura dos países e tudo mais. Dá seu boa noite, deixa sua diquinha cultural aí, por favor. Ai, boa noite. Não, que delícia poder voltar a fazer umas coisas assim, né? Respirar nesse país que agora acho que está entrando em campo de verdade. Muito bom. Delícia pra respirar. Falar de Catar, direitos humanos feridos, trabalhadores mortos, homossexuais. Não, tô falando das dicas culturais, pô. Tá, tudo bem. Depois porque o mundo, até a leveza do mundo, a gente não consegue não ser crítico, né? Não, mas é importante que seja. Eu acho que é isso que eu falei. Assim, inclusive, eu falei pouco até hoje, mas eu adoro ler, falar, discutir sobre futebol. É algo que eu faço desde muito nova. Assim. Não sei se já contei para vocês essa história, mas a única vez que eu fui reprovada na escola foi no ensino médio, fui reprovada no terceiro ano, no antigo terceiro ano do ensino médio, porque eu matava a aula para ver jogo, gente. E aí do Galo, né? Passou porque a minha média era 80%, então não dava para me manter mais um ano lá. O professor chegou para mim e falou: olha só, você sabe que você reprovou, né? Nós te passamos, mas é porque, sua média e tal. Mas eu matava a aula. E a segunda-feira... Para ver o Galo, para ver o Galo dos anos 2000. Do Márcio Mexerica. Não, pior que não era, porque o jogo do Galo era quarta-feira à noite e domingo à tarde. Tá. Poxa, sábado, quando era... Mas era para ver Champions League. Eu via tudo. Boa. Campeonato de tudo quanto é lugar. Passava, sei lá, na Rede Vida, Bangu versus Ferroviária. Tava vendo aquele negócio. E só tinha TV em casa, minha avó ficava pau da vida. E assim, e segunda-feira era uma mesa redonda na escola, sabe? A meninada toda, assim, a gente passava os 2 primeiros períodos só conversando sobre bola, era uma delícia aquilo, assim. E eu fui lendo muita coisa, tanto que quando eu vim para comunicação social, formada em publicidade, né? Mas todo mundo achava que eu ia trabalhar com jornalismo esportivo, porque eu adorava aquele trem. E aí eu tenho muita, você falou uma dica, eu tenho várias aqui, pode dar todas? Dá duasinha aí, pra que de repente a gente vai dar as mesmas, né? Então dá duas. Não, assim, eu acho que para quem gosta de futebol, né, ou gosta de literatura também, acho que é imprescindível um livro que eu li todo sorrindo, que é o Futebol, o Sol e a Sombra, do Galeano. Já roubou o meu. É um livro... Ai, é delicioso, não sei, tá vendo? Esse tem que entrar em todas as listas, porque é maravilhoso. É muito bom mesmo. Então, se eu tivesse me falado antes, eu tinha deixado você dar esse. Não tem problema, não, tem outros então, aqui. Para poder trazer um pouco aqui, assim, para gênero, tem um que eu adoro, chama Pelada, que é da Gwendolyn Oxenham, acho que é assim que pronuncia o nome dela. É uma ex-jogadora da Liga Universitária Americana, né, norte-americana, estadunidense, melhor dizendo. E ela viajou, acho que são 25 países, assim, ela viajou e contou todos os encontros que ela teve jogando bola. Então, ela meio que convidava a galera lá e vamos jogar bola. E, assim, eu falei, né, que o futebol como linguagem universal. Eu lembro que uma das melhores lembranças que eu tenho, eu até tentei tirar essa foto, mas não consegui. Eu estava indo de Ouro Preto, não, de Ouro Preto, de Tiradentes para São João do Rei, né, aquela Maria Fumaça que tem lá, assim. E final de tarde e tal, parece que alheio, assim, um campinho com a meninada jogando bola. Eu achei aquilo incrível. Eu falei, cara, isso ainda persiste. É isso que nós estamos perdendo quando a gente coloca, para poder fechar mesmo meu boa noite, assim, quando a gente coloca o futebol só como entretenimento, cara. Por mais que ali seja um jogo de bola, tem muita coisa que tá ali naquela rivalidade entre aqueles meninos, mesmo que seja a rivalidade entre amigos, sabe? Naquele momento, vocês estão em lados opostos e o que vale é o jogo de bola. Então, acho que dica cultural isso. E para encerrar mesmo a música que eu estava ouvindo hoje para me inspirar para esse papo, que é Jogo de Bola, do Chico Buarque, né, do disco dele de 2017. Vai encerrar o programa, então. Essa é sensacional, gente. Porque além de ser uma composição lindíssima, acho que fala muito dessa coisa de você lidar com os próprios erros e as próprias bancadas, assim, no envelhecer. No final, tudo vira um pouco ter esse jogo de cintura que o jogo de bola nos permite ter, né? E nos provoca a ter. Então, um pouco disso. Obrigada, Aurélio. Fagner Torres, sua dica e boa noite. Foi muito legal, cara. Aurélio, obrigado por estar com a gente aqui trocando essa ideia. Vou acompanhar a Copa do Mundo pelo Copa Além da Copa. E tem 2 dicas aqui, rapidinho. Na verdade, uma dica e um comentário que eu acho que eu não posso deixar de fazer. A minha dica para quem tem Netflix é assistir a série The English Game, que conta a história de um clube de operários inglês ali no final do século XIX, portanto não era o Vasco da Gama, mas é um clube que estava lutando contra a aristocracia do futebol inglês naquela época. E aí a série é bem bacana, se não me engano 6 episódios,
E é bem bacana para poder ver num momento como esse. Então, The English Game, eu já falei da Leblé, que eu não sei se ainda está no Netflix, mas é excelente, como mostra as tensões raciais na seleção francesa, ali entre 1998 e 2002. E fazer um último comentário aqui, que tem total relação com esse papo nosso. O clube que eu torço, né, o Fluminense Football Club, dia 26, ele tem eleições presidenciais. E o Fluminense, pela primeira vez, assim, quero deixar muito claro aqui, que eu não sou apoiador direto de chapa nenhuma, nunca fui, na verdade, apoiador, nunca participei da vida, embora seja sócio, eu nunca participei da vida política do clube, nem pretendo fazer. Para falar a verdade, eu não gosto nem muito de frequentar o clube. Sempre disse que quanto mais perto eu fico de Laranjeiras, mais longe eu fico do Fluminense. Mas ele, dia 26 agora, ele vai fazer sua próxima eleição presidencial aí pro triênio, né? E essa direção do Fluminense, que tem seus defeitos, como todas têm, também tem suas qualidades. Uma delas foi ter tentado contar a história e até mesmo tornar o clube mais palatável à opinião pública, contando a história de Chico Guanabara, que foi o primeiro torcedor negro do Fluminense que se tem notícia, né, que era um capoeira, e fez uma série documentário de vários episódios, eu não lembro exatamente quantos, mas começou, se não me engano, no dia 20 de novembro do ano passado e terminou, acho que foram 12 episódios. Começou, acho que dia 20 de novembro do ano passado e era um episódio por mês, todo dia 20, até o dia 20 de novembro desse ano. Acho que a última sai agora, ou saiu em 20 de outubro, agora, enfim, me perdi na conta, mas é isso. E teve esse movimento, e eu acho, assim, eu deduzo, a série fez um relativo sucesso entre os torcedores, enfim, trechos dela eram exibidos no Maracanã, no intervalo dos jogos, inclusive eu participei em alguns episódios, fez um relativo sucesso também na própria mídia corporativa, teve uma repercussão na própria mídia corporativa, mas ao que parece, talvez não quero julgar aqui, mas pelo menos parece, ou deixa parecer, que foi uma série que causou um certo desconforto em alguns sócios do clube. Isso a gente não pode deixar de falar. Tanto é que uma das chapas que concorre à presidência do clube hoje, rival, né, oposição à chapa atual, se chama Herdeiros de Oscar Cox. Né? Isso aí eu não estava sabendo disso. Pois é. Não é um grupo político, não? Não. O nome da chapa é Herdeiros de Oscar Cox. Não quero julgar, mas aparentemente se sentiu afetado, né, em dizer que a torcida do Fluminense é herdeira de Chico Guanabara. Então, não quero julgar o ridículo desse nome, para mim é ridículo, mas enfim, queria deixar registrada a minha, digamos, o meu desconforto com esse grupo político que se pretende governar o Fluminense pelo próximo triênio, mas eu acho que não tem a menor chance, felizmente. Lembrando que toda instituição, não só de esporte, mas principalmente é uma instituição em disputa, tá, gente? Então, assim, hoje o Fagner citou, por exemplo, a iniciativa bacana da gestão do Mário Bittencourt, atual presidente do Fluminense. Amanhã, um desses herdeiros de Oscar Cox assume o clube e muda, né, a forma do clube se posicionar institucionalmente. Então, é importante a gente disputar da forma que dá. Inclusive, e aí o meu comentário antes de chamar o Daniel, a Copa tem muito disso, né? A gente viveu isso em 2014. O futebol traz muito disso, dessa dualidade da gente conviver, né? Com a gente, e eu costumo dizer que o futebol do mainstream, ele manobra a gente, e os poderosos realmente utilizam isso de manobra. Eu não tenho a menor dúvida, porque a gente é muito passional, a gente quer ver o nosso time, a gente quer ver os nossos jogadores que a gente gosta, e ao invés de fazer algumas coisas que de repente a gente deveria fazer para implodir aquilo e reconstruir, ou pelo menos disputar, a gente acaba não fazendo, porque enfim, vai ver lá os 90 minutos. E é foda isso, e conviver com isso é complicado, mas ao mesmo tempo a gente tenta achar, isso, né? Disputar ali o espaço na arquibancada, dentro do clube, nas narrativas, é muito importante que a gente dispute, porque, de fato, e eu como flamenguista, vocês sabem, eu tô aqui há 4 anos falando, 3 anos falando disso, é muito complicado esse convívio, né, entre a racionalidade e a emoção. Daniel, boa noite, obrigado, e tem alguma dica cultural? Boa noite. Eu citei aqui durante o programa, para sair um pouquinho do futebol, né, do basquete, que era o Once Brothers, né, uma vez irmãos.
essa história do relacionamento entre dois jogadores de basquete da antiga Iugoslávia enquanto o país entrava em colapso e em guerra civil. E já que o Fagner falou também do herdeiro Chico Guanabara, né? Tem uma série, que eu não lembro agora se é Canal Brasil ou HBO, que é o Negro no Futebol Brasileiro, que é uma boa introdução a essa questão, né, da introdução dos jogadores negros no futebol brasileiro ali ainda nos anos 10, nos anos 20, pouco mais de 20 anos depois da abolição da escravatura, né? Então, se a gente carrega essas feridas até hoje, imagina quando os ex-escravos ainda estavam vivos e como a sociedade os tratava, e eles entrando num esporte que era altamente elitista, né, praticado por clubes aristocráticos, pelos sócios dos clubes aristocráticos, né, que rejeitavam o profissionalismo por isso, porque só os membros dos clubes podiam jogar, ao mesmo tempo que se popularizava cada vez mais ali ao longo dos anos 20, então é interessante. A minha dica cultural é lembrar que o Cinefute, a 13ª edição do Festival de Cinema do Futebol, já começou, né, aqui no Rio vai até o dia 21, em São Paulo até o dia 20, então procure saber aí a programação, onde está passando, acho que talvez tenha alguma coisa aí online também, mas voltou presencial depois de 2 anos, em Cinefute, Fute com 2 O's, né? Então, C-I-N-E. Igual ao Football Club. Exato. C-I-N-E-F-O-O-T.org, né? Cinefute.org. Vê aí a programação, tem bastante coisa legal. Eu estive lá na estreia, na terça-feira, em Botafogo, para ver o documentário do Casão, bem legal. O Casão que não pôde ir porque tá indo pro Catar cobrir a Copa, mas foi bem legal ver o documentário que tá na Globoplay em formato de documentário de longa-metragem. A diretora também estava lá, foi bem legal. Então acompanha o Cinefute, é um grande festival. Mandar um abraço pro nosso camarada Diogo Leal, que ajuda a organizar lá. E além do Futebol Sol à Sombra, que é um dos livros da minha vida, dá aqui uma dica de livro, O Febre de Bola, do Nick Horner, que é um torcedor britânico do Arsenal, e ele conta um pouco da vida dele, contando a relação da vida dele com o time, né, dele, o Arsenal, e ao mesmo tempo como era ali naquela Inglaterra, exatamente da Inglaterra que citada pelo Fagner, né, ali da década de 80, 70, 80, 90, a transformação da Inglaterra no período mais ultraliberal lá da Margaret Thatcher, bem legal, enfim, é um romance, mas com bastante pitada histórica. E o outro é um documentário chamado Campo de Batalha, Os Mundiais e a Guerra Fria, de 2018, uma série documental de direção do Fabiano Maciel, que quem apresenta é o João Baroni. O João Baroni, que é um cara que gosta muito da questão da guerra e tal, um estudioso. Baterista do Paralamas de Sucesso, pra quem não pegou referência. Exato. E ele gosta muito, ele conta isso e vai contando desde o pré-guerra mundial, Guerra Fria até o pós-Guerra Fria, como as Copas, os contextos das Copas vão contando um pouco a história. Enfim, bem legal. Tem muita. Além de. Olha quanta coisa a gente falou aqui de conteúdo, né? A gente precisa realmente caçar, porque não é tão comum assim, não tá passando lá no Esporte Espetacular como deveria, mas enfim, tem muita coisa. O lado B fica por aqui. Semana que vem a gente vai virar um pouco a página da Copa do Catar para a COP do Egito. Até lá. Há que levar um drible por entre as pernas sem perder a linha. No jogo de bola que aturar uma embaixadinha, deveras como quem tira o chapéu pra mulher que lhe deu fora que puxar um samba, sacar o samba lá do labirinto da tua cachola e dançar o miudinho feliz como um pinto no lixo, mesmo quando o bicho pega, mesmo quando já passou da hora. Salve o futebol, salve a filosofia de botequim, salve o jogar bonito, não ganhar no grito, a simpatia, quase amor da guria que antes do apito final vai sem aviso embora. Vivas a galera, vivas as Marias, chuteira cujos corações encandecias outrora quando em priscas eras um puscas, eras a fera das feras das feras, mas agora que aplaudir o toque, o tic-tac, o pique, o break, o lance de craque do centro, avante ver rolar a pelota nos pés de um moleque, é ver o próprio tempo num relance e sorrir por dentro. Há que levar um drible por entre as pernas sem perder a linha. No jogo de bola que aturar uma embaixadinha, deveras como quem tira o chapéu pra mulher que
e deu fora que puxar um samba. Sacar o samba lá do labirinto, lá do cachola e dançar o miudinho feliz como um pinto no lixo mesmo, quando o bicho pega mesmo, quando já passou da hora. Salve o futebol, salve a filosofia de botequim, salve jogar bonito, não ganhar no grito, a simpatia, quase amor da guria que antes do apito final vai sem aviso embora. Vivas a galera, vivas as Marias, chuteira cujos corações incandescias outrora quando priscas eras, imposcas eras, a fera das feras, mas agora que aplaudi o toque, o tic-tac, o pique, o breque, o lance de craque do centro, avante e ver rolar a pelota nos pés de um moleque, é ver o próprio tempo no relance e sorrir por dentro. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.